Ia. Começando aqui nosso encontro de hoje. Encontro maravilhoso, eu sou Paula Caçaivas e hoje nós falaremos sobre 3 passos simples para parar de surtar. E aí eu quero já começar brincando aqui com você. Você surta ou você não surta? Eu surto, tu surtas, ele surta, nós surtamos, vós surtais e eles surtam? Sim, no meu ponto de vista, pelo menos, todos nós surtamos, todos nós temos nossas questões, todos nós temos nossa criança machucada, todos nós temos um monte de balacobaco, teleco-teco, tereco-teco dentro de nós que faz com que, até me arrepio aqui de falar isso, né, essa introdução maluca, porque sim, nós somos pessoas, inclusive nessa geração, e eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje com vocês. Nós temos aí muitas coisas não resolvidas, nós temos uma carência. Ontem mesmo eu dei uma aula na ativação sistêmica e nós falamos sobre isso, né? Sobre como a nossa criança machucada faz com que a gente tenha ataques de pelanca. Quem aqui já assistiu o filme das Branquelas? Né? O filme das Branquelas, eles brincam, né? Ataque de pelanca. Então, o que é ataque de pelanca? Esses surtos que a gente tem, que muitas vezes a gente não sabe nem de onde que veio. Então, primeiro nós vamos compreender hoje nessa live da onde vem os surtos, por que a gente surta, o que tá pegando de verdade quando a gente surta e como a gente usa o outro para poder desencadear isso na gente. Vou retomar com vocês algo que eu já trouxe há um tempo atrás sobre as leis do espelho. Por quê? Porque nós usamos as pessoas... Ai, meu Deus, eu não sei porque que eu inventei. Deixa eu tirar aqui rapidinho, peraí. Alô, 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 pronto. Vou tirar porque eu invento de colocar esse fone aqui, aí eu me perco com ele. Um já caiu lá do outro lado. Então, nós vamos falar aqui hoje por que a gente surta, da onde vem o surto, tá? Nós vamos falar por que a gente toma o outro, por que a gente usa as pessoas, e às vezes nosso relacionamento de casal, às vezes uma pessoa que convive com a gente, às vezes mãe, pai, ou mesmo filhos. E por que a gente usa as pessoas? Então, para poder fazer a gente surtar. Será que eles têm esse poder? Nós vamos falar também da questão dessa criança e do adulto que tem dentro de nós e por que de repente a gente vai para esse lado obscuro da força, tá? E aí, finalmente, eu vou falar para vocês as 3 formas, os 3 passos simples para você parar de surtar, ou pelo menos se perceber que vai surtar, saber o que fazer com isso, beleza? Então, introduções feitas com sucesso, vou pedir que vocês encaminhem essa live para mais pessoas. Eu também vou encaminhar aqui, entrando aqui no meu aviãozinho para poder avisar as pessoas, porque muita gente nem sabe que a gente está aqui ao vivo. Esse assunto, muitas pessoas falaram que queriam assistir. Eu acredito, gente, que tem gente que nem imagina, e talvez você que está aqui até acha que sabe, que percebe quando vai surtar, por exemplo, mas não tem noção de onde vem. E o que eu parto do princípio, tá, gente? Que, na verdade, pra gente desenvolver uma autopercepção, pra gente desenvolver, inclusive, um autocontrole, é necessário que a gente tenha alguns conhecimentos. Enquanto a gente não tem alguns conhecimentos específicos, que são esses que a gente vem adquirindo juntos aqui nas lives e tudo mais... Não que eu seja a melhor pessoa, mas nesse momento, se você tá aqui, é porque tem algo para você aprender comigo e por isso você escolheu vir para essa live hoje. Talvez você caia nessa live sem querer também, né? Mas independente de você ter chegado aqui aleatoriamente, ou se você chegou porque escolheu pelo tema e tudo mais, vamos juntos, vamos juntas aqui olhar para a luz da verdade, olhar para o além do aparente, do porquê que as coisas acontecem com a gente, tá bom? Então, encaminhe para as pessoas, porque realmente tem pessoas que só vão saber desse tipo de assunto por você. E eu vou só finalizar essa questão do enviar para as pessoas. Às vezes a gente fica assim, não vou enviar, porque senão as pessoas vão achar chato que eu enviei um aviãozinho e tal. A maioria das pessoas não vai nem ver se ela não estiver disponível para ver. Mas qual é a contribuição que você faz, mesmo que a pessoa não veja, mesmo que a pessoa de repente veja, mas não venha participar da live com a gente? Você faz o Instagram começar a entregar para ela conteúdos equivalentes. Então, de repente, ela vai ouvir falar de leis do espelho do nada lá no Instagram dela. De repente, ela vai ouvir falar de constelação familiar do nada lá no Instagram dela. Você fez uma contribuição. O que a pessoa vai fazer com isso é com a pessoa. Entende? Então, ótimo. Bom dia a todos vocês que estão chegando aqui. Já vi que o Luiz Carlos está aqui. Já vi quem mais que está aqui, ó.
A Lê tá aqui também, que legal. A Tuti, Maria Luísa maravilhosa, poderosa. Que gostoso, gente. Muito bem-vindos, tá? Ó, inclusive, lembrando pra vocês, antes de começar o nosso assunto Super Mega Power, dia 3 e 4 eu vou fazer a gravação. Olha só isso. Dias 3 e 4 de junho agora, eu vou fazer a gravação da primeira formação de minha autoria de constelação, de autoconstelação. Primeira formação de autoconstelação com as cartas Despertamento Sistêmica. Tem muitas pessoas que estão chegando novas aqui que não sabem que, inclusive, essas cartinhas fui eu que desenvolvi. É minha autoria, né? Eu tinha sentido, eu tenho várias cartinhas aqui, de vários baralhinhos de outros autores e tudo mais, mas eu sentia que faltavam algumas frases. Tanto para o meu trabalho, tanto para minha consciência diária. Então, por exemplo, de manhã eu vou lá e pego uma cartinha. Por exemplo, olha a cartinha que veio aqui. Eu respeito o meu processo, eu tenho tempo. É muito legal porque você pode pegar uma consciência. Para quem trabalha com terapias, pode utilizar. Para quem quer, por exemplo, às vezes você está num momento de tomada de consciência, de tomada de decisão no seu dia, você pode pegar 4, 5 cartinhas e formar um caminho. Então eu vou ensinar tudo isso para vocês no dia 3 e 4. Só que essa não é uma formação que você paga para a formação. Ela é um presente que vocês vão ganhar para quem comprou a caixinha de cartinhas e já tem aí na sua casa a sua caixa de cartas com 150 frases sistêmicas. Então, você quer participar desse presentaço, porque daí o que vai ser? Vocês vão participar comigo da gravação, depois nós vamos editar e daí, obviamente, nós vamos vender como uma formação. Então, quem tiver comprado a caixinha de cartas até dia 1º de junho vai ter direito a participar dessa gravação de forma gratuita, e mesmo que você não possa estar lá no dia 3 e 4, você vai poder assistir depois, durante um mês. Vai ser um mês o tempo que nós vamos deixar disponível para quem participou, tá bom? Depois a gente tira do ar, porque daí vai ser realmente um outro tipo de produto, tá bom? Então fica a dica aí. Paula, quero comprar minhas cartinhas, independente até de participar da formação. Tem o link na bio e você também pode me chamar para falar aqui, tá bom? Vamos lá então, começando, rufem os tambores. Eu quero que vocês escrevam aqui para mim. Quem nunca surtou na vida? Que diga eu e atire a primeira pedra. Tem alguém aqui que nunca teve um surto, teve um balacobaco, teve uma explosão emocional? Eu acredito que todos vocês já tiveram. Pode ser que você não tenha tido de uma forma, de repente, violenta fisicamente falando, ou tenha sido gritando baixo, ou tenha sido explodindo para dentro, mas todos nós já tivemos os nossos surtos, temos os nossos surtos. E isso vem lá de muito tempo atrás, a long, long time ago, but I can still remember, já diria a Madonna que canta essa música, a long, long time ago, but I can still remember. A prima aqui, ó, eu surto toda semana, no mínimo, pelo menos uma vez por semana tem que ter um surtinho para poder animar a festa. Ótimo, maravilhoso. Confessando os surtos aqui, pergunta importante, você surta com você mesma? Você surta com alguém específico, você surta com uma amiga, você surta, alguém desencadeia isso em você? Vamos pensando aqui juntos, tá? Porque o que nós vamos considerar surto aqui hoje? Vamos partir do princípio, tá? Nós vamos considerar surto toda vez que você sai de si, que você fica fora de você, que a hora que você vê, você tá falando coisas agressivas, que você tá gritando, que de repente você tá remoendo algo, tá com muita raiva, porque às vezes você não vai surtar gritando, às vezes você não vai falar, às vezes você não vai ofender, às vezes você não vai agredir, mas você pode surtar de diversas formas. Então vamos pensar aqui algumas coisas importantes. Como que você surta? O que acontece com o seu estado emocional, o seu corpo, o seu físico? O que acontece com a sua mente, que você pensa, meu Deus, eu tô surtando, eu tô super preocupada com alguma coisa, porque às vezes você não tá surtando, por exemplo, com alguém, às vezes você tá surtando que você tá se preocupando muito, meu Deus, será que vai entrar dinheiro, será que não vai entrar dinheiro, será que eu vou conseguir pagar, será que eu não vou conseguir pagar, será que eu vou passar no concurso, será que eu não vou passar no concurso, será que eu faço esse curso, será que eu não faço esse curso, se eu fizer isso eu vou agradar, se eu fizer isso eu vou desagradar, será que eu faço, será que eu não faço, será que eu peço ajuda, será que eu não peço ajuda? Tudo isso, gente, faz parte de um movimento que nós vamos considerar aqui no nosso encontro de hoje, um surtos. Então é tudo aquilo que tira você de você, que tira a tua paz, que deixa você angustiada, que deixa você pirando o cabeção, tá? Então, primeiro passo, nós vamos considerar que isso é surto.
Uma coisa importante que a gente estava falando ontem na ativação sistêmica, ontem eu dei uma aula para ativação sistêmica, que é uma turma de formação, e nós acabamos entrando em alguns movimentos baseados nessa questão do adulto e da criança, né? E muitas vezes nós temos tantos machucados na vida que a hora que a gente vê, a gente tá ali se debatendo com a gente mesmo, literalmente, mas por quê? Porque a gente tá infantilizado, a gente tá criança para as nossas relações, a gente tá criança para a vida, a gente tá criança para o mundo. E nós temos, não vou chamar de 2 tipos, mas nós temos pelo menos 2 tipos, talvez 3. Eu vou refletir aqui para eu me lembrar também, porque foi algo bem legal que eu falei. Nós temos pelo menos 3 tipos de situações hoje de nós que somos filhos, da geração de nós que somos filhos dos nossos pais, tá? Eu fiz uma conta mais ou menos, as pessoas que estão na média de 35 a 55 anos, não quer dizer que isso aqui é uma estatística real, tá, gente? Porque pode ser que essa estatística ela tenha variações para menos idade, menos de 35 e mais de 55, tá? Mas eu percebi, até pela média de idade das pessoas que eu atendo em consultório, que principalmente de 35 a 55, nós somos uma geração, eu me enquadro, né, que eu vou fazer 43 esse ano, nós somos uma geração que ficamos filhinhas do papai, ou filhinhos da mamãe, filhinhas do papai. Na verdade, filhinhas do papai e filhinhos do papai, tá? Os homens também, porque daí eu vou explicar o que significa isso. Por quê? Porque nós temos mães machucadas. Nós estamos sem mãe, já vou falar sobre isso. Inclusive eu fiz a vivência da mãe, que foi a coisa mais incrível do mundo e mexeu tanto comigo, mas tanto comigo. E aí ontem foi aniversário da minha mãe, tá sendo muito legal, porque eu tô me curando de muitas coisas depois que eu entendi isso, que eu vou contar pra vocês, tá? Então nós somos uma geração que estamos filhinhos do papai, filhinhas do papai e muito carentes, mas muito carentes da mamãe. Eu vou aproveitando para fazer esquemas aqui também, porque depois fica mais fácil da gente colocar isso no papel, tá? Muito carentes de mãe, muito, tá? Então, portanto, nós somos pessoas que estamos muitas vezes contra o nosso pai, porque nós somos uma geração que muitos homens foram embora. Não que nas outras gerações não tivesse isso, mas nós estamos num momento em que os filhos da nossa idade, de 35 a 55 principalmente, são pessoas que o pai foi embora, ou o pai traiu a mãe, o pai abandonou a família, a mãe é mãe solteira, o pai foi ausente de alguma forma porque trabalhou muito fora e aí conviveu muito pouco dentro. Então nós temos essa ausência física de pai em muitas famílias, e mais do que nas famílias de outras gerações. Porque antes era obrigado a ficar casado e tudo mais, tinha as coisas muito veladas e hoje é mais claro tudo isso. Então nós acabamos entrando no meio da relação dos nossos pais. Eu gosto de fazer assim como se fosse um cabo de guerra e nós viramos os mediadores do casamento dos nossos pais. Paula, mas meu pai e minha mãe nem foram casados, meus pais nem eles nem ficaram juntos. E como é que eu vou ser mediadora do casamento deles? Nós somos mediadores da relação de casal, do movimento inconsciente dessa relação de casal, do movimento de alma dessa relação de casal. Nós pegamos um lado para cuidar. Nós pegamos como se fosse assim, a minha mãe é o lado mais fraco, então eu vou cuidar dela. Ou o meu pai é o lado mais fraco, então eu vou cuidar dele. Então nós viramos mediadores e por vezes a gente vai para um lado, por vezes a gente vai para o outro. E essa situação, gente, eu tô muito arrepiada hoje, eu tô muito conectada com esse assunto da live de hoje, né? Essa situação da gente estar como mediador da relação de casal dos nossos pais faz com que a gente fique criança pra vida. Porque daí, se eu estou com saudade da minha mãe, eu estou com falta da minha mãe, porque minha mãe ficou dolorida, minha mãe teve depressão, minha mãe teve alguma situação, ela foi traída pelo meu pai, ela teve um aborto, ela teve uma situação XYZ que foi difícil na vida dela, ela perdeu a mãe dela muito cedo, perdeu a mãe dela numa situação muito difícil, ela teve um irmão assassinado, etc. Enfim, aconteceram coisas ali com a minha mãe que fizeram com que a minha mãe tivesse uma tristeza muito profunda. Mesmo que ela tenha conseguido me fazer, ela conseguiu fazer o meu irmão, ela conseguiu ter outros filhos, por exemplo, tá? Mesmo que ela esteja viva, mesmo que ela vá dançar, mesmo que ela brinque, mesmo que ela parece até que se diverte, mas existe lá no fundo essa tristeza velada. Essa tristeza velada faz esse movimento aqui acontecer. Vou mostrar aqui pra vocês. Depois eu vou falar o terceiro, tá? Então vamos supor, vou pegar assim
vamos supor que aqui seja seu pai e aqui seja sua mãe. Vocês conseguem enxergar isso aqui? Então vamos lá. E esse aqui é você, tá? Homem, mulher, não importa qual que é você aqui. Esse aqui é você, que é 50% teu pai, 50% tua mãe, né? É importante a gente lembrar disso. Por mais que você, às vezes, ache que, não, mas eu sou mais parecida com meu pai, sou mais parecida com a minha mãe. Eu não quero saber do meu pai, porque meu pai foi embora, meu pai machucou minha mãe, meu pai, ou minha mãe, isso, aquilo, minha mãe me abandonou, minha mãe me deixou com a minha avó, minha mãe foi pro mundo, minha mãe morreu. Eu atendo vários clientes, gente, que encaram a morte como um abandono cruel. Inclusive, vou deixar aqui esse assunto, tá? Morte, abandono cruel. Porque isso aqui é muito importante da gente saber. Porque, por que nós somos crianças machucadas e por que nós estamos surtando? Por que a gente surta tanto? Falando isso, esqueci de escrever o título da live. Se alguém puder escrever o título da live aqui, ó, 3 passos simples para parar de surtar. Aí eu vou fixar o comentário. Alguém pode fazer essa gentileza para mim, por favor? Então, algumas pessoas veem a morte de um pai ou uma mãe como um abandono muito cruel, entre outras coisas. Mas o que eu vou explicar aqui para vocês? Eu sempre deixo a minha árvorezinha genealógica simplificada, aqui desenhada, para você lembrar que você é filha do teu pai e da tua mãe, dos teus avós, dos teus bisavós, dos teus tataravós, etc, etc. Que, portanto, você é 50% pai, 50% mãe, 25% avós, 12,5% bisavós, e assim sucessivamente. Portanto, independente de você conhecer os seus pais biológicos ou não, você tem na sua memória celular, ó, faz assim comigo. Aqui dentro, ó, na sua memória... Ai, prima, obrigada. Fixar comentário, gratidão. Se você tem na sua memória celular informações do teu pai, da tua mãe, da tua árvore genealógica. Então, obrigada, Tuti, meu amor. Gratidão, meninas. Então, aqui dentro tem informações do teu pai, da tua mãe, dos seus ancestrais, tem informações das histórias que eles passaram, a gente tem informações dentro da gente, das pessoas que fugiram das suas nações, nós temos saudades que não são nossas dentro de nós, para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque o seu bisavô, porque o seu tataravô veio, ele teve que fugir da Europa. Eu tenho uma história, inclusive eu já volto aqui nessa imagem para não ficar muito torta aqui. Eu tenho uma história muito legal que chegou pra mim só em 2017, pra vocês terem uma ideia, porque tem histórias de família, gente, que não podem chegar pra gente, tá? E eu vou contextualizar, porque como eu sou consteladora, tá? Inclusive quem tá chegando aqui agora, quem tá chegando pro meu Instagram, por esses conteúdos agora, meu nome é Paula Castanho Vaz, eu sou psicóloga de formação, mas eu nunca atuei com a psicologia tradicional, porque eu falava, gente, tem alguma coisa diferente aqui que eu gostaria de me aprofundar, para poder fazer uma liberação, uma libertação aí mais profunda, mais rápida, mais leve. E foi aí que eu encontrei a constelação familiar. E a constelação familiar é uma forma que, por isso eu trago os bonequinhos, eu trago essa consciência sistêmica para vocês, por isso eu tô falando da árvore genealógica, que a constelação familiar, ela nos faz olhar para a nossa origem e, ao mesmo tempo, nos faz ressignificar a nossa relação com a nossa origem, porque tudo isso aqui é visto como muito pesado para nós, enquanto a gente não está consciente. E quando a gente começa a ficar consciente, ao invés da gente pegar o peso das histórias da nossa ancestralidade, dos nossos pais biológicos, etc., a gente começa a pegar força dessas histórias. Então é muito legal quando a gente olha dessa outra maneira. Por isso que a constelação familiar me faz brilhar tanto os olhos, tá? Então vamos lá. Eu ia contar pra vocês que em 2017, no meu aniversário de 2017, a minha mãe chegou pra mim e me contou uma história do meu bisavô, que é o pai do pai dela. E foi muito legal receber essa história. E eu provavelmente não estava pronta antes, porque é óbvio que ela já sabia disso antes. E outras pessoas da minha família já sabiam disso antes. Mas tem histórias, eu estava falando pra você, que às vezes você não vai prestar atenção. Às vezes você até já ouviu falar dessa história, mas por alguma razão não chegou dentro de você. E outras que vão precisar de um tempo para chegar para você. Por quê? Porque a gente também precisa ter uma certa maturidade para respeitar algumas coisas. E olha que louco. Eu era uma pessoa que eu não suportava a língua espanhola. Não suportava. E meu avô, o meu avô pai da minha mãe, ele é espanhol. Ele nasceu na Espanha, ele foi criado na Espanha com 10 anos de idade, mais pra frente, né? Eles vieram pro Brasil e ele é da Espanha, minha bisavó é da Espanha. E eu odiava espanhol. Falava assim pra mim, vamos pra Espanha. Cara, vamos pra qualquer país do mundo, pra Espanha eu não vou. Olha que interessante, né? E aí, então, chegou essa história
que a minha mãe trouxe para mim, que o meu bisavô, pai do pai dela, ou seja, pai do meu avô, fugiu do Marrocos para Espanha. Um certo tempo lá da vida dele, ele era moço, ele fugiu do Marrocos porque estava tendo guerra e tudo mais. Então, quando ele fugiu do Marrocos, ele foi para Espanha. E lá chegando, ele ganhou um sobrenome, e isso todos nós temos alguma história dessa na nossa família, tá, gente? A gente pode não saber, a gente pode não ter ouvido isso ainda, pode não ter chegado para você essa história ainda, mas todo mundo tem uma história dessa de família. Ainda mais nós brasileiros, que temos muitas pessoas, a nossa colonização aqui foi toda europeia. E outros países, mas principalmente europeia. Então, é muito raro a gente pegar alguém aqui no Brasil que não tem pelo menos duas raças diferentes, duas nacionalidades diferentes na sua família de origem. Isso que é sabido. Fora que a gente tem mistura com índios, com bugres, com negros, né? Com portugueses, etc. Então, isso tudo conta, isso tudo faz parte disso aqui. Paula, o que tem a ver com surto isso? Muito! E na hora que eu for falar os 3 passos para vocês, vai ficar ainda mais claro o que tem a ver com surtar essas histórias de família, essas histórias lá de trás. Tanto é que eu surtava com o espanhol, né? Eu fui para os Estados Unidos e quando as pessoas... Eu tenho cara de latina, né? Eu tenho cara não tenho cara de americana. E chegando lá nos Estados Unidos, todo mundo queria falar espanhol comigo e eu tinha surtos de verdade. Eu falava, como, onde já se viu? I don't speak Spanish, I just speak English. Eu tô aqui para aprender inglês, caramba. E eu tinha muita raiva, né? E olha só, então, meu bisavô, ele fugiu do Marrocos, foi pra Espanha. Chegando na Espanha, ele ganhou uma esposa. O rei deu pra ele uma esposa. Falou, tá aqui a sua esposa. Essa vai ser a mulher que você vai casar. E deu pra ele um sobrenome, que foi o Caçanho. Que, na verdade, é Caçanho sem o N-H-O, né? Era um N e um tio e o O. Era o Caçanho, tradicional, né? Lá da Espanha. Então, moral da história, graças a esse movimento de coragem do meu bisavô de fugir do Marrocos, ele foi para a Espanha, ganhou um sobrenome, então ele sobreviveu. E muitas das dores que nós carregamos dentro de nós têm a ver com essas histórias. Por quê? Porque veja que dor. Ele fugiu da nação dele, provavelmente ele fugiu de coisas lá que eram importantes para ele. Ele deve ter perdido amigos, ele deve ter perdido sonhos, ele deve ter perdido amores, ele deve ter perdido parentes. Tudo isso para sobreviver. Isso é muito importante. Isso conta pra gente estar aqui. Mas o que a nossa alma capta disso? Capta como se fosse uma injustiça. Meu Deus, o meu bisavô, ele fugiu e aí ele foi para Espanha. E aí ele teve que casar com uma mulher. E aí essa mulher, até que ponto eu, lá dentro do meu íntimo, lá na minha alma, inconscientemente, obviamente, fiquei com dó dessa mulher. Onde já se viu, essa mulher, ela não teve voz, ela não pôde escolher o destino dela, ela não pôde escolher se ela ia casar com uma pessoa ou com outra pessoa, ela foi obrigada a casar com esse homem. E aí o que aconteceu? Olha que louco, porque daí esse homem, ele sempre teve uma depressão, e ele não conseguiu ser funcional, ele não trabalhava. Pelo menos são umas histórias, tá? Eu nem sei se tudo isso, com essa riqueza de detalhes, realmente foi assim. Até eu posso ter exagerado em algumas coisas, conforme eu também recebi essa história, tá? Mas aí o que aconteceu? Quando meu avô tinha 10 anos de idade, o pai da minha mãe tinha 10 anos de idade, ele já tinha que trabalhar para sustentar a família. Então meu avô não teve infância. Olha quantas coisas, entendeu? São muitas coisas que acontecem antes da gente nascer e elas estão aqui reverberando em nós. Inclusive quando a gente surta por achar que alguém está sendo injustiçado, que nós estamos sendo injustiçados, será que somos nós que estamos sendo injustiçados ou será que a gente comprou a briga de alguém lá de trás? Porque através da memória celular nós temos essa capacidade. O que é memória celular? São essas informações das pessoas da nossa árvore genealógica de origem, tá? Que estão dentro da gente. Hoje nós temos vários autores, inclusive, eu não sei se está aqui em cima, nós temos Bruce Lipton, por exemplo, que escreveu um livro chamado A Biologia da Crença, é um livro extraordinário que todo mundo deveria ler, tá? É um livro onde ele comprova cientificamente falando essa ligação que a gente tem com a memória celular da nossa família e como que isso impacta em quem nós somos, porque nós já herdamos crenças prontas. Nós já herdamos como pensar, como se relacionar, os padrões de comportamento mais conhecidos da nossa família. Então, se, por exemplo, se a tua família tem
As mulheres, elas são surtadas, são mulheres briguentas, são mulheres que fizeram de tudo para poder cuidar dos filhos, são aquelas mãezonas, galinhonas que ficam em cima, assim, dos filhos e defendem todo mundo com unhas e dentes, são mulheres salvadoras da pátria. Existe uma grande possibilidade de você se tornar uma pessoa assim também. A pedagogia sistêmica existe. A pedagogia sistêmica são essas informações que são padrões de comportamento, que são os caminhos mais conhecidos de se comportar, de se relacionar com a vida, que já vem herdados lá da nossa família de origem, que já vem lá da nossa árvore genealógica. Então, de duas uma, ou você vai se comportar igual ao que a sua família já se comporta, ou você vai fazer de tudo para não se comportar igual, mas vai acabar tendo o mesmo resultado, porque já está imprintado nas suas células. O que a gente faz nas lives aqui de sexta-feira? O que a gente faz nos workshops, nas sessões individuais? O que a gente faz com as ferramentas, com as cartinhas de consciência? O que a gente faz com os programas de transformação e tudo mais? Inclusive 3 e 4, gente, vamos ter a primeira gravação da primeira formação de autoconstelação com as cartas de minha autoria, e só vai poder participar quem tiver comprado a caixinha de cartinhas. Mas depois eu explico melhor, que senão eu mudo muito de assunto, tá? Então, o que acontece? Essas informações, elas estão dentro da gente. E nós ou vamos nos comportar idêntico, ou nós vamos nos comportar diferente, mas o resultado, a dor, ela já está aqui. Então, a gente precisa se libertar. E como diz Jesus, a verdade vos libertará. Se a gente não entra em contato com a verdade, se eu não entro em contato, por exemplo, que meu bisavô, ele fugiu do Marrocos, foi para a Espanha, ele ganhou aquela esposa lá, mas era o destino daquela mulher. Ela já, se a gente fosse conversar com ela, e eu já fiz constelação, não sei quem aqui já fez constelação com as pessoas ao invés dos bonequinhos, né? A pessoa tá representando lá a minha bisavó, por exemplo, e aí a pessoa, ela sente no corpo essa sensação dessa experiência da minha bisavó. Mesmo que a minha bisavó não esteja aqui, não é que baixa alguma coisa, não baixa nada. São experiências que são conectadas. A gente quando está representando ali sistemicamente, a gente sente no corpo, porque a gente também tem informações parecidas com aquela. Então, o corpo ele é só um instrumento de trazer algumas consciências a respeito daqueles padrões, daquelas pessoas da nossa família. E todas as vezes que tiveram constelações em que alguém representou essa minha bisavó, ela falava, eu tô super feliz. Por mais que ela tenha sido brava, ela tenha sido uma mulher que foi cruel lá com os filhos e tudo mais, mas esse era o comportamento externo dela, mas na alma dela, como lá naquela época, gente, eles não tinham essa quantidade de informações que a gente tem. Nós estamos aqui escolhendo diferente, com mais consciência. Eles não, era tão normal para eles casar com uma pessoa por obrigação, que eles não tinham essa dor que a gente tem. Nós que demos um significado muito bizarro, significado muito pesado para as coisas lá de trás. E aí o que acontece? Quanto mais a gente dá esse significado pesado para as coisas lá de trás, ai, minha avó, coitada da minha bisavó, meu Deus, como ela sofreu, ela foi dada em casamento, ela não pôde escolher, coitada, as mulheres da minha família são injustiçadas, etc. Sabe o que você acaba fazendo? Você acaba olhando para trás, agora eu vou voltar aqui, ó. É como se você fizesse assim, ó. Vamos supor que essa bisavó foi essa aqui, ó. Tá? Aqui tá você. Aí, ao invés de você ir pra tua vida, de você fluir pra tua vida, que é o caminho natural das coisas, de você prosperar, de você ter seu relacionamento de casal, de você ter filhos. Às vezes você não quer ter filhos físicos, mas ter filhos frutos na tua vida, né? Você ter prosperidade como um todo na tua vida. Aí você começa ali, ai meu Deus, mas coitada das mulheres da minha família, meu Deus, a minha mãe sofreu com meu pai, minha avó sofreu com o marido dela, a outra bisavó, meu Deus, foi dada em casamento, meu Deus, que loucura, coitada dessas mulheres. Ao invés de você olhar pra frente, você vê que aqui tem olhinhos, ó, você tá fazendo assim, ó, tá vendo? Virada de costas, indo lá atrás, imagina que esse aqui, ó, vou colocar essa peça aqui representando o destino dessas mulheres. O que é o destino? É a programação herdada, é o que já está pronto, já está certo de acontecer. Só que elas não têm esse nível de consciência que você está buscando agora. E nós estamos ficando dramáticos com o conhecimento, sabia disso? Ontem até a gente discutiu um pouco sobre isso lá na aula da ativação. Porque assim, nós estamos pesados. Ai, porque a constelação familiar, porque a PNL, porque o coaching, porque a mesa radiônica, porque sei lá quais são os nomes de ferramentas, de filosofias que você tem aí, porque a própria Bíblia
né? Muitas pessoas trazem a própria religião e etc, porque Jesus e nananã, e a gente mal interpretou um monte de coisa. E ao invés da gente usar as ferramentas, a constelação, a Bíblia, etc, pra gente se libertar, pra gente viver uma vida mais leve, pra gente fluir na nossa vida, a gente tá usando pra criticar a galera lá de trás. A gente tá usando pra falar, ah, meu Deus, minha mãe não devia ter feito isso com meu pai não devia ter feito isso com a minha mãe. Aí, ao invés da gente viver aqui, ó, olhando pra nossa vida, nós estamos vivendo aqui, ó, defendendo o pai ou defendendo a mãe. Tá defendendo a avó da dor dela, tá defendendo a bisavó da dor dela. Ai, até caiu aqui, entendeu? Aí, o que acontece com a gente? Nós vamos morar lá no passado, nós vamos morar lá no destino, nós vamos morar lá na dor dos nossos ancestrais, que é a dor certa pra eles, não pra nós. Escreve isso aí. A dor dos meus ancestrais foi e é, inclusive papai e a mamãe está vivo se não tá? A dor dos meus ancestrais, da minha família de origem, das pessoas que vieram lá de trás, foi a dor certa para eles. É a dor certa para eles, não para mim, não para mim. Diga isso, não é a dor certa para mim. Eu tenho outros boletos para pagar nessa vida, não é o mesmo boleto que eles já pagaram, caramba. Você não precisa ser estuprada também. Ai, Paula, mas eu já fui. Sinto muito. Mas você estava vivendo a programação herdada. Vamos mudar isso? Nós podemos mudar, nosso dever mudar. Não precisa mais ser abusada, não precisa mais ser uma criança machucada, surtada, gritando com todo mundo na vida. Não precisa mais falir igual todo mundo já faliu. Não precisa mais ter a diabetes, não sei das quantas, herdada lá da 5ª geração. Não precisa mais ter o câncer que todo mundo teve na tua família. Não precisa, gente. E é para isso que tem o conhecimento. A verdade vos libertará. Libertará e libertará. Não é a verdade vos apaziguará. A verdade vos libertará. Entende? E nós estamos olhando para a verdade aqui. E se a tua mãe, quando a tua mãe, que isso daqui é um ponto muito importante que eu quero chegar com vocês. Quando você, vamos supor que aqui, ó, vou pegar você de volta, vou voltar você pro teu lugar. Quando você nasceu, na verdade, quando você foi concebida, você passou por um monte de experiência dentro da barriga da tua mãe. Tem várias lives que eu aprofundo mais esse assunto, inclusive lá no meu YouTube, tá? Mas quando você tava lá na barriguinha da tua mãe, o teu pai e tua mãe, biológicos, eles se encontraram da forma possível para eles. Por que é da forma possível? Por que você tem que entender que é da forma possível? Porque muitos de nós ainda temos a ilusão de que quando uma pessoa, um casal, por exemplo, tem um filho num abuso sexual, quando um casal transou no carnaval e nem sabe o nome de um e do outro e não se conhecem, você não conheceu teu pai, por exemplo, quando teus pais, não importa o que aconteceu depois da tua concepção, o que importa para nossa alma e que verdadeiramente é o amor incondicional, escreve isso aí, tá? O verdadeiro amor incondicional, ele não tem condição. Ele não é comportamental. A tua mãe não te tratou bem, tua mãe não te deu de mamar, tua mãe é cruel com você, porque tem muitas mães que são bem cruéis. Eu queria ter tempo aqui de 25 horas para poder explicar isso melhor para vocês. Mas sua mãe foi cruel com você, o teu pai foi cruel com você, comportamentalmente falando, essa é a parte da humanidade deles. O que importa para nós? Importa a forma possível que eles conseguiram nos conceber. Papai deu ali espermatozoide que disse sim pra tua vida. Tchau, pai. Já cumpriu a parte espiritual e fisiológica de dar a vida, de levar a vida adiante, de fazer você, entende? A tua mãe teve que ficar mais um pouquinho. Ela deu ali o óvulo dela, né? Ela deu a barriguinha dela, ela deu a nutrição, a gestação da forma possível. Paula, minha mãe usou crack na minha gravidez. A minha mãe usou, transou com 27 homens durante o tempo que ela estava grávida de mim. Minha mãe traiu meu pai, minha mãe apanhou do meu pai. Não importa, se você tá aqui, deu certo. Ela deu a nutrição certa, possível e suficiente. Certa, possível e suficiente. Certa, possível e suficiente. Vamos mantrar juntos? A nutrição e a gestação certa, possível e suficiente. Papai deu o espermatozoide, disse o sim de alma para minha vida. Certo, possível e suficiente. A relação sexual certa, possível e suficiente para me conceber. Por que a gente surta? Vou contar. A gente surta porque acha que a mamãe não deu o
suficiente. A gente surta porque acha que o papai não deu o suficiente, porque o papai foi embora. A gente comprou o que a gente achou que foi injustiça do papai com a mamãe. A gente comprou o que a gente achou que foi injustiça da mamãe com o papai. A gente ficou brigando por um por outro, ao mesmo tempo brigando pela atenção deles. Alguém tem que cuidar de mim, alguém tem que cuidar de mim, por favor, alguém tem que cuidar de mim. Aí, como a mãe estava muito ocupada cuidando do destino da avó, que por sua vez estava, vou virar todo mundo, que por sua vez estava muito ocupada cuidando do destino da bisavó, que por sua vez estava muito ocupada cuidando do destino de dor das mulheres da família, ninguém estava olhando para você. Nós somos abandonados. E como diria a Fafá de Belém, abandonada por você. Todos nós estamos carentes de mamãe, todos nós. Se você é mãe, você abandonou seus filhos em algum momento, porque você estava cuidando de uma dor, de repente a dor de um aborto, de repente a dor de uma história da sua família, entende? Da mesma forma, esse papai aqui, ele até estava aqui, ele até queria estar por aqui, mas ele também tem as dores dos homens da família, ele também não conseguiu tomar o pai, ele também apanhou um monte, sei lá o que aconteceu na história dele. Ele também tem a história e o destino dos homens da família, das mulheres também, ele também está carente da mamãe dele. Então, gente, tá todo mundo olhando pra trás, ó. Tá todo mundo olhando pra trás. Tá todo mundo olhando pra trás. Inclusive você. Se você vive surtando, você também tá olhando pra trás. Tem alguma dor, tem alguma coisa que você chama de injustiça. Eu vou subir aqui. Tem alguma dor, tem alguma coisa que você chama de injustiça. Tem alguma coisa que você chama de fraqueza sobre teu pai, sobre tua mãe, sobre a sua família de origem, sobre teu companheiro de vida, sobre as suas amigas, sobre as pessoas que você convive. Você pegou uma causa para lutar que não é tua. 99%, eu já vou falar 99%, Gary Douglas fala 98%, eu vou falar 99% das brigas que a gente briga não são nossas. Presta atenção nisso e eu já vou te falar a primeira ferramenta aqui para você parar de surtar. A primeira ferramenta é você respirar. Tá quase surtando ou já está surtando? Respira. E pergunta: verdade, isso é meu? Pergunta, sério. Quem falou aqui, quem confessou aqui que surta? Quem surta uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por dia, não importa. Lembra que eu falei, surtar é você sair de si, é você começar a brigar com alguém, é você agredir verbalmente alguém, é você se debater com preocupações, com medos, né, com piras na sua cabeça, tudo isso é surto. Não necessariamente você vai surtar com alguém, às vezes você tá surtando com você mesmo, você ficar se julgando, eu tô gorda, eu tô magra, ai eu deveria, eu não deveria, ai eu tinha que ter feito, eu não tinha que ter feito, tudo isso é surto, tá? Tudo isso é surto. Então, diante desse movimento que você está ali surtando, pergunta, verdade, isso é meu? A quem isso está servindo? Isso é meu? Isso é da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, do meu pai, do meu tataravô? Isso é do meu marido? Isso é do meu chefe? Isso é de alguém aqui por perto de mim? Verdade, isso é meu? De repente, você vai falar assim, meu Deus, gente, isso aqui é da minha vizinha. Uma vez uma cliente estava falando para mim que ela nunca tinha brigado, olha isso, ela nunca tinha brigado com o marido dela, nunca, em 20 anos de casado, ela nunca tinha brigado com o marido dela, nunca tinha brigado com o marido dela, por causa de lavar louça, de ajudar em casa. Ela sempre fez as coisas, ele fazia as coisas dele e tal, eles tinham uma relação super de boa, isso não era uma questão na relação de casal deles. E ela falou que um dia ela começou a surtar, mas ela ficou tão possessa, ela falou, Paulo, eu fiquei tão possessa, eu comecei a gritar, e eu passei 2, 3 dias ali num surto psicótico com ele, porque você não me ajuda em nada, porque não sei o que lá, porque blá blá blá, e tá. E aí, ela conta que ela entrou no elevador do prédio dela, e 2 mulheres estavam lá, conversando e falando mal dos maridos, que meu marido não ajuda em nada, meu marido isso, meu marido aquilo. Aí ela disse que ela teve um momento, epifania, ela falou, gente do céu, isso não é meu. Eu tô aqui brigando e surtando porque eu ouvi que isso é certo. Eu tô em ressonância, eu estou em sintonia com coisas de outras pessoas, porque isso pra mim não é importante. Olha que legal isso, gente.
E você pode se perguntar aí, ferramenta número 2, verdade, isso é real? E isso que tá me desencadeando esse surto, isso que tá me fazendo pirar o cabeção, isso é real? Ou é uma ilusão? Isso é uma coisa que eu captei aqui que não é nem real. Porque às vezes está acontecendo realmente algo que fere os teus valores. Às vezes está acontecendo algo que mexe com você, que tá invadindo o teu espaço, tá? Não quer dizer que não esteja. Mas o surto, nós estamos analisando aqui hoje a questão do surto. O surto é quando você se passa. Você, inclusive, perde a razão. Você perde a razão quando você está super preocupada com se você vai conseguir pagar uma conta, se vai entrar dinheiro, se não vai entrar dinheiro, por exemplo. Entendeu? Quando você tá pirando o cabeção, você não consegue perceber se você pode criar mais dinheiro, que você pode criar uma outra alternativa, que você pode buscar uma ajuda, que você pode conversar com alguém que vai te ajudar a clarear teus pensamentos, que você pode entrar no meu YouTube e olhar lá e procurar uma live intuitivamente, de repente receber uma consciência, que você que tem a cartinha aí, ó, quem não tem, depois a gente volta a falar sobre isso. Pegar uma cartinha de consciência, abrir de repente um Instagram e colocar um hashtag autoconhecimento lá, hashtag constelação familiar, por exemplo, e de repente trazer uma consciência legal pra você, entendeu? Então, quando você tá fora de si, você vira uma criança surtada que no fundo tá querendo a atenção da tua mãe e do teu pai, gente. Por isso que eu fiz questão de mostrar isso aqui pra vocês. Todos nós temos falta de mãe no coração, todos nós temos falta de pai no coração, todos nós temos lealdades às dores da família, todos nós em algum lugar da nossa existência, a gente foi lá atrás cuidar de algo que não é nosso, então a gente saiu do nosso lugar. Todos nós em algum momento das nossas relações, graças a tudo isso que a gente herdou, essa pedagogia sistêmica, essas histórias todas de família que a gente está ligado, associado inconscientemente, nós olhamos e projetamos, escreve aí, ó, projeções. A gente projeta no outro. Então, por exemplo, às vezes você tá surtando com seu namorado, mas você tá surtando com ele, ou com seu marido, ou com a sua esposa, ou com a sua namorada, você tá surtando porque, na verdade, você recebeu um comportamento dessa pessoa que foi semelhante àquele comportamento tão difícil que durante anos da tua vida você viveu com a tua mãe. Durante anos da tua vida você viveu com o teu pai. Talvez você tenha vivido isso em outros relacionamentos também. Só que naquele relacionamento isso não é mais real. Mas você tá achando que é real. Por isso essa pergunta é tão importante. Verdade, isso é real? O que é real disso aqui? Entende? Porque a maioria das vezes você tá captando um negócio lá de trás. Às vezes da sua própria experiência, repito. Às vezes você passou, ó, por exemplo, eu tive um relacionamento lá atrás que fulano me traiu. Que fulano me bateu. Que fulano, sei lá... Me denegria, me colocava pra baixo, foi um relacionamento abusivo. E aí você encontra um novo parceiro, uma nova parceira, e você tá vivendo um novo relacionamento. Essa pessoa não é assim, mas você faz ela ser assim com você. Porque você tá tão acostumado com aquilo e você tá tanto enviando aquela informação que você não consegue ver a verdade sobre essa pessoa. Essa pessoa ela tá em outra, essa pessoa tem um outro comportamento, você não consegue nem ouvir. Eu já passei por isso muitas vezes, de repente ouvir um áudio, ou ouvir uma situação ali, a pessoa tá conversando comigo, a pessoa ela traz uma coisa e eu acho que a pessoa tá me agredindo, mas a pessoa não tá me agredindo. Você entende? E a gente projeta no outro essas coisas, essas questões que são nossas, que são da nossa criança machucada. E é por isso que eu trago tanto a questão da criança machucada aqui pra vocês. Inclusive, gente, na minha bio, quem quiser, eu fiz uma vivência de mãe, R$53, um valor super simbólico, de verdade. É um negócio assim que vale muito a pena, porque resolveu muitas coisas. Quem aqui participou da vivência da mãe, levanta a mãozinha e fala por que valeu a pena. Nós fizemos, inclusive, nossa, a gente fez uma vivência linda, linda, linda. E ali eu fiz um movimento constelacional com meditação guiada, que foi intuído mesmo, porque eu tinha previsto outra coisa e, na verdade, acabou que veio esse exercício. Foi a integração da criança com o adulto. E nós precisamos disso, nós precisamos todos os dias olhar para nós e lembrar que a gente tem uma criança machucada, que os nossos pais sacanearam a gente como humanos. Todo pai e mãe, se você é mãe, se você é pai, você também está sacaneando os seus filhos. Saiba disso. Por quê? Porque você tem questões da sua criança machucada que você também projeta nos teus filhos. Muitas vezes tem muitas mulheres que eu atendo que elas botam o filho para dormir na cama com elas e com o marido porque ela não quer transar.
E ela vai criando a problemática junto com o filho. O filho sempre vai servir a dor dos pais. Você pode ter 43 anos igual eu, você pode ter 55 anos igual muitos clientes que eu atendo, você pode ter 15 anos, não importa quantos anos você tem. Você também é usado pelos seus pais para resolver demandas deles. Aquilo que eles não conseguem resolver, eles vão usar a gente. Tem muita mãe, por exemplo, que usa a gente como a melhor amiga. Porque ela tem uma criança machucada dentro dela, tem questões com a mãe dela, ela não consegue buscar uma terapia, ela não consegue buscar uma ajuda e ela usa a gente. E a gente, para se sentir importante, a gente fica ali, servindo a isso, ao invés de cuidar da nossa vida. E tudo isso são dinâmicas que deixam a gente criança para a vida. Deixam a gente arrogante, deixam a gente maldosos, maldosas. E isso faz com que qualquer coisa que tira a gente do sério, a gente já tá tão de saco cheio, porque a gente já tá ali mediando a situação do pai e da mãe há tanto tempo. A gente tá ali sem colo de mãe, a gente tá se sentindo sozinha, abandonada na vida. Ontem várias pessoas choraram na ativação enquanto a gente estava lá, porque eu abri uma ativação sistêmica falando, nós estamos abandonados, nós estamos sem mãe, nós estamos sem colo de mãe, sem pai também, mas principalmente sem mãe, sem esse colinho, sem essa sensação de ser protegido. Quem que vai ter que cuidar da gente? Quem que vai ter que dar colo pra gente? A gente mesmo. Às vezes a gente contrata pessoas, e eu falo, terapeuta, gente, funciona. Tem vários terapeutas maravilhosos aqui assistindo essa live. Eu também, que sou psicóloga, terapeuta, consteladora familiar. Terapeuta, muitas vezes, a gente tem que pagar o terapeuta, a gente tem que pagar o profissional para nos atender. Sabe por quê? Pra gente ter colo de mãe. Porque senão a gente fica sem saber o que fazer. Então tá tudo certo você pedir ajuda, tá? Muitas vezes a gente só vai conseguir se centrar, se equilibrar e parar de ir para esse extremo dos surtos quando a gente receber orientação. E é por isso que essas lives, inclusive, ficam salvas, entendeu? Tem muito material, não só meu Deus, hoje a gente tem muitos materiais de muitos profissionais. É que se você se identifica comigo, assista mais os materiais. No meu YouTube mesmo, se você fizer uma maratona lá, você não tem noção. Eu tenho pessoas que falam pra mim, que mostram caderninhos e falam, Paula, maratonei lá no teu YouTube e mudei de vida completamente. Mas você tem que cuidar de você. Então, ferramenta número 1. Você começou a perceber que você tá surtando, você tá ali pirando o cabeção, tá super preocupada com alguma coisa, ou tá começando a ficar agressiva, tá percebeu que recebeu uma informação de qualquer pessoa, do seu companheiro, da sua companheira, do pai, da mãe, de alguém que tá ali, da tua faxineira, da pessoa que convive com você no seu trabalho, não importa. Às vezes do frentista do posto, aí você quer brigar. Esses dias não sei quem que me contou, que falou que aconteceu alguma situação e a pessoa falou, eu tava tão surtada, não era com a pessoa que tava me atendendo, mas eu aproveitei pra soltar os cachorros e lasquei o pau, depois fiquei até com dó da pessoa, porque eu falei, não era com a pessoa. Entendeu? E muitas vezes você vai perceber isso, que não é com a pessoa, é algo seu com você mesmo, tem algo bugado do teu lado da tua criança machucada, você vai ter que dar colo pra tua criança. Então o primeiro passo é você respirar e falar, peraí, verdade, isso é meu? Isso é meu ou isso é da minha criança? Isso é meu ou é de alguém que tá convivendo comigo? Isso é meu ou eu aprendi tanto com as mulheres da minha família que quando um homem faz tal coisa eu tenho que surtar? Isso é meu ou eu aprendi que tolerância é zero com a minha mãe em casa desde pequenininha? Isso é meu ou eu aprendi com a minha amiga porque minha amiga fala isso, a outra amiga fala isso, outra amiga fala isso e a hora que eu vi eu tava fazendo igual? Isso chama-se mimetização, é você copiar e colar comportamentos prontos sem passar pelo teu crivo, sem passar pelo teu filtro mental, pelo teu filtro espiritual de se isso faz sentido pra você. Então, primeira ferramenta, verdade, isso é meu. E segunda ferramenta, verdade, isso é real? O que tem aqui de real nisso? Porque, mais uma vez eu digo, às vezes a pessoa está invadindo o teu espaço. Às vezes você está sendo abusado, não vou tirar que isso pode estar acontecendo. Porém, se você percebe, peraí, isso é real. Ok, Paula, eu respondi aqui que é real. Eu estou sendo invadido o espaço, está acontecendo um problema aqui, eu tenho que me posicionar. Então, verdade que você tem que se posicionar gritando? Verdade que você tem que se posicionar agredindo? Verdade que você tem que se posicionar se preocupando e surtando a tua cabeça? Verdade que você tem que ficar com paranoias, alimentando pensamentos obsessivos? Verdade que você tem que olhar no espelho e se julgar? Ah, porque eu tô gorda, porque eu odeio meu corpo, porque eu odeio meu guarda-roupa, porque eu odeio minha filha, porque eu odeio meu filho. Ah! Oi! Verdade que você tem que passar dos limites com você,
criar um autoabuso, inclusive, porque todas as vezes que a gente se julga, que a gente se critica, a gente está se autoabusando. Porque o julgamento, ele leva você para uma conclusão, para um ponto de vista definido. E quando você chega num ponto de vista definido, que você chega numa conclusão, você acabou com todas as outras possibilidades. Por isso que eu estou ensinando vocês, inclusive, a fazer perguntas. Verdade, isso é meu? Verdade, isso é real? Isso de fato está acontecendo? E verdade, o que eu posso fazer sobre isso? Na luz da minha consciência. O que eu posso fazer sobre isso na presença? Que estratégia eu posso fazer aqui sobre isso? Por isso você vai ter que baixar suas barreiras. Vai ter que lembrar você, ó. Vou colocar uma quarta estratégia aqui, um quarto passo. Eu tenho escolha. Fala pra você aí, ó. Fala corpinho, alma, consciência, inconsciência. Eu tenho escolha. Eu não preciso ficar no padrão conhecido. Eu posso fazer diferente. Fala aí pra você, eu posso fazer diferente. Eu tenho escolha. A gente tem que lembrar isso todos os dias, gente, porque é muita coisa que tá programada pra gente. Isso aqui eu só falei da memória celular. Eu não falei das crenças do planeta, não falei da aprendizagem direta e indireta. É muita coisa, a gente tá programado. Inclusive, a primeira coisa que eu vou passar no dia 3 e 4, eu vou passar um vídeo que conta uma história muito legal que mostra como a gente tá no piloto automático sem perceber. Entendeu? Então, muitas vezes a gente só faz aquilo que já foi ensinado lá atrás. Não foi a gente que escolheu, não foi. Percebe quando você estiver surtando se é você que escolhe ficar daquele jeito, se é você que escolhe gritar, passar dos limites, se autodebater, ficar na masturbação mental de preocupação. Não é uma escolha tua. Verdade, essa preocupação é minha ou eu aprendi que eu tenho que me preocupar, que quando eu não tenho dinheiro certinho para pagar minhas contas, eu tenho que me preocupar porque minha mãe se preocupava, meu pai se preocupava, minha avó se preocupava, meu bisavô se preocupava, o educador financeiro que eu comecei a seguir se preocupa. Verdade que você tem que se preocupar com o futuro. Verdade que você tem que se preocupar se você tá fazendo certo, se você não tá fazendo certo. Verdade que não pode ser mais leve. E isso pode ser uma pergunta também. Por exemplo, você pode ter uma quinta pergunta aqui. Verdade, como pode ser mais leve? Como pode ser mais divertido? E tem uma pergunta que eu amo também, vou deixar essa pergunta aqui pra vocês. A gente não tem problema, eu falei 3 passos, mas vamos fazer um monte de passo aqui. Tá, uma pergunta maravilhosa. Verdade, o que tem de tão engraçado aqui que eu ainda não tô rindo? E ri, sabe? Assim, cara, o que eu tô... Gente, sério, o que eu tô pirando o cabeção aqui? Que eu baixei minha mãe aqui? Baixei meu pai? Baixei minha coleguinha que surta lá com o marido? Baixei meu amigo que é super preocupado com conta e eu nem sou preocupada desse jeito? Eu crio na luz, pra mim as coisas vêm muito mais facilmente. Gente, quando nós estamos no fluxo, quando nós estamos na luz, quando a gente está consciente, quando a gente está na presença, sabe o que acontece? A gente cria dinheiro com muito mais facilidade. A gente cria leveza no nosso corpo com muito mais facilidade. A gente libera peso do corpo, inclusive em células de gordura, com muito mais facilidade. A gente tem muito mais prazer, inclusive orgasmos físicos, sexuais mesmo. Porque a gente está no fluxo. Então, todas as vezes que você começar a pirar o seu cabeção, vamos voltar? Verdade, isso é meu. Isso é real, isso é relevante para mim. Eu dedicar a minha preocupação, eu dedicar a minha energia, eu ficar focada nisso aqui, hiper focada. Isso é real, isso é meu. Se for real, ok, o que eu posso fazer sobre isso? Como que eu posso fazer algo mais leve para poder resolver isso? Alguém invadiu meu espaço? Como eu posso me posicionar sem precisar brigar, sem precisar agredir, sem precisar socar, sem precisar ofender? Sabe? Como eu posso me posicionar como adulta? E outra coisa, lembra de cuidar da tua criança todos os dias. Acorda de manhã, imagina a tua criança se aproximando de você. Imagina a sua criança chegando, você acolhendo ela, você de repente abrindo os braços, entregando os braços assim pra ela, falando, pode vir no meu colo, vem que tá tudo bem, eu cuido de você. Nós somos um. Sabe o que tem de mais lindo nas crianças? Coragem, alegria, entusiasmo, diversão, criatividade. Quantas coisas uma criança tem? Por que a gente perdeu isso? A gente não precisa ficar sem isso. Entende? Nós temos isso dentro de nós também. É só a gente retomar.
E como que a gente retoma essa criança iluminada, a luz dessa criança dentro de nós? Sabe como que a gente retoma? Parando e prestando atenção. Tem muitas pessoas que criaram dificuldade com meditação porque acreditam que a meditação é eu preciso fazer uma posição, eu tenho que ficar lá 5 horas, eu tenho que não pensar em nada, eu tenho que deixar a mosca passar e eu não ligar que a mosca tá passando para eu saber se eu sou uma boa meditadora. Não! Sabe o que é meditar? Ontem eu falei também pro pessoal do Ativação, e tem bastante coisa de ontem, foi interessante isso. Olha isso aqui, ó, experienciar. Isso aqui é o princípio da meditação. Meditação, por exemplo, eu agora, ó, tô aqui, vou tomar uma água, essa água tá geladinha, ó. Senti a água entrando, senti a temperatura da água, deliciosa. Senti que tem um dentinho aqui que ficou sensível essa noite, que eu devo ter apertado meu maxilar. Senti uma sensibilidade no dente. Eu acabei de meditar. E é isso que eu tô falando pra vocês. O primeiro passo é isso, na verdade. É essa presença, essa meditação. Verdade, calma. Isso é meu? Você vai perceber. Opa, deu um tilt aqui na minha internet, mas acho que voltou, né? Então você vai meditar, vai sentir a presença. Imagina você vai comer uma comida deliciosa, come com prazer. Sente o gosto dessa comida e fala, nossa, que delícia. Você está cuidando da tua criança quando você faz isso. Você está cuidando de você quando você faz isso. Você está ficando mais no presente quando você faz isso. E nessa postura fica mais fácil a gente ver o que não é nosso, o que a gente está copiando dos outros. Nessa postura fica mais fácil a gente voltar para o centro. Fica mais fácil a gente descobrir que ferramenta. Nossa, olha aqui, ó, vou pegar uma ferramenta. E olha só a cartinha que veio aqui, abrir sem querer, tá? Independente do que aconteceu no passado, a vida foi preservada. É sobre isso. Independente do que teu pai e tua mãe fizeram com você, você tá aqui, a vida foi preservada. Independente do teu bisavô igual o meu, ter fugido de um lugar, ter ficado triste, ganhou uma esposa, a esposa se ficou triste, não ficou triste, etc, etc. A vida foi preservada, eles conseguiram fazer filhos o suficiente para nascer o teu avô, para nascer a tua mãe, para nascer você. É sobre isso. Quando a gente olha para pai e mãe biológicos, é sobre isso. Quando a gente olha para nossa história até aqui, é sobre isso. Independente do que eu fiz, das melecas que eu fiz, se eu me endividei, se eu não me endividei, se eu briguei, se eu não briguei, se eu surtei, se eu não surtei, se eu bati, se eu não bati. Independente do que aconteceu no passado, a vida foi preservada. E tem uma outra aqui, que eu não sei se eu vou encontrar, eu vou abrir aqui a caixinha de perguntas aleatoriamente, tá? Olha, nossa, olha só. Mas eu gostaria de encontrar uma outra aqui ainda. Tô querendo ser controladora, hein? Ai, caramba! Tem uma aqui que diz o seguinte: não importa o que aconteceu, você tem o direito de recomeçar. Vocês já viram essa cartinha? Eu vou procurar ela depois com calma e eu vou postar ela nos stories, tá? Porque é muito importante isso, gente. Nós temos que lembrar que independente de todas as dores, de todas as coisas que você fez, que você não fez, de todas as coisas que você sofreu na vida, também você vive com crianças machucadas. Os seus pais são crianças machucadas, os seus companheiros de vida, as pessoas da sua vida, seus parceiros de jornada, as pessoas que trabalham com você, as pessoas todas são crianças machucadas. Todos nós temos o mesmo princípio de vida. Lealdades sistêmicas, crenças limitantes, experiências pesadas que nós passamos na nossa vida, porque nós passamos experiências pesadas. Independente de você ter tido uma vida com uma estrutura familiar, com pai e mãe presente, etc., todos nós passamos. Entende? E o que nós temos que levar disso? Independente do que aconteceu no passado, a vida foi preservada. E olha essa outra cartinha. Eu dou um lugar, um bom lugar para o meu passado no meu coração. E agora eu sigo mais forte em direção ao futuro. É sobre isso. Isso aqui é uma carta de solução dentro do nosso movimento da live aqui. Sabe? Independente do que aconteceu no passado, a vida foi preservada. Eu dou um bom lugar para o meu passado no meu coração. E agora eu sigo mais forte em direção ao futuro.
E diga aí pra você, independente do que aconteceu, eu tenho o direito de recomeçar, e todos os dias eu tenho o direito de recomeçar. Pratique essas ferramentas. Quem chegou agora, Leila, tava com saudade, pensei, cadê a Leila? A Cris também chegou agora. Meninas, vai ficar gravada essa live, tá? Assistam ela, multipliquem ela, todo mundo que tá aqui, gente, compartilha essa live com outras pessoas. Essa live foi de uma solução muito leve, muito gostosa, com ferramentas didáticas para você poder parar de surtar, ou pelo menos se surtar, poder voltar para o centro, né? Então, façam essas dicas que eu passei para vocês. A Maria falou aqui, saber que tem profissionais como você faz valer a pena, vem valer a pena ser uma profissional bem melhor. Ai, que linda, gratidão, querida. Ah, é tão bom, né, gente? A gente saber que, de alguma forma, a gente também contribui aí na vida de vocês. Eu digo aqui pra vocês, tem momentos que dá vontade de desistir, tá? Porque eu também surto, né? Tem momentos que às vezes a gente tá fazendo os trabalhos ali, às vezes a gente movimenta tanta coisa e parece que não, né, não vai e tudo. E dá vontade de desistir. E eu falo que o maior combustível que existe pro nosso trabalho são vocês compartilhando os depoimentos de vocês compartilhando as lives, vocês compartilhando os posts aqui, entendeu? Vocês indicando o trabalho para outras pessoas. Eu recebo muitas indicações de sessão. Tem muitas pessoas que chegam para mim, por exemplo, e falam, Paula, eu quero fazer uma sessão com você. Não pergunta nem o preço, entendeu? Por quê? Porque já veio indicado de alguém que passou por uma experiência comigo e que a pessoa teve muita mudança de vida. Então, inclusive quem está chegando agora, o que você pode fazer imediatamente comigo, tá? Você pode começar com as lives e se inscrever no meu canal de YouTube, que é conteúdo gratuito, conteúdos incríveis. Você pode fazer o workshop, a vivência da mãe, que tá na minha bio, que é um valor super simbólico de R$53, gente, é muito baratinho. E foi muito grandiosa essa vivência, tá? Você pode comprar essa caixa de cartinhas com 150 frases de cartas, que é muito legal. É da minha autoria, meu primeiro filho físico. Ai, gente, é tão legal isso, né? É muito emocionante. E quem está comprando até dia 1º de junho essa caixa de cartinhas, além de você ter esse material massa pra caramba na tua mão, você também recebe um e-book com 150 frases, porque às vezes você não vai estar com as cartinhas, mas quer pegar uma consciência. Você pode olhar, tem um vídeo lá explicativo de como é que você usa. E vocês que comprarem até dia 1º de junho, vocês vão poder participar gratuitamente da primeira formação, da gravação, da primeira formação de autoconstelação com as cartas, que eu vou gravar dia 3 e 4 de junho. Então vocês vão poder participar comigo ao vivo, vão poder assistir em até um mês, aí depois eu vou tirar do ar, porque daí ela vai ser vendida como formação, nós vamos editar e tudo mais, tá? Então você paga R$98, que já tá num valor especial de 123 por R$98, e ainda ganha esse presente que vai valer no mínimo aí uns 700, 800 reais, ou talvez R$1.000, que vai ser o valor da formação. Então é muito grandioso, tá? Então fiquem por perto e se tiver qualquer dúvida pode me chamar. Deixa eu só ler a Elisa aqui, ela disse assim, surtei muito há 2 semanas e quando eu percebi que não era meu, fui procurar ajuda. Olha, e ela tem assistido a vivência da mãe novamente, que legal. Aquela vivência foi demais, né? Foi demais. Tuti, fica a dica aí também, meu amor, gratidão por você ter vindo participar aqui comigo. A Patrícia, as cartinhas são maravilhosas. A Paty recebeu agora, né, as cartinhas, também trabalha com terapias. E, gente, não é só a Paula, tá? Tem terapeutas grandiosos, tem pessoas incríveis. Se conecte com a energia da pessoa que pode te ajudar, tá? E seguimos estudando, tá? Semana que vem nós temos live novamente. Todas as sextas-feiras, às 8h08, nós estamos juntos aqui. Essas lives têm sido praticamente sessões muito profundas, né? E gratidão a todos vocês que me ajudaram aqui também. E eu vou te pedir, então, o pagamento dessa live, como eu costumo dizer. Eu vou deixar a live salva lá no meu feed. E vocês que participaram aqui, entra lá no meu feed agora e escreve. Por que valeu a pena? Porque quando você escreve lá, a live vai ser entregue para mais pessoas. E mais pessoas vão, às vezes, chegar pelo teu comentário, nem pela live minha, entendeu? Nós temos um poder grandiosíssimo de impactar as pessoas, gente. Sabe por que eu peço depoimento para os meus clientes? Porque o depoimento faz com que alguém chegue pra mim, que a pessoa nunca ia chegar, ela só chegou porque ela ouviu você falando alguma coisa. Então escreva lá, por que valeu a pena estar aqui hoje, por que valeu a pena a gente dedicar 1h aí, 1h15 quase, pra gente estar juntos aqui, tomando essa consciência tão linda, tá bom? Eu vou pegar uma última cartinha aqui de consciência. Tcharam! Ai, meu Deus, um tapa na cara sistêmico, gente. Olha só a cartinha que veio aqui. O que acontece entre papai e mamãe, a gente resolve. Não se intrometa.
Meu Deus, não tinha carta melhor para terminar essa live, né? Percebe? Papai e mamãe falando pra gente, ô bonitinha, pode sair da mediação aqui que a gente resolve as nossas coisas. Tem uma outra carta que complementa essa que diz assim, por favor, vá brincar. Então vai cuidar da tua criança. Vamos cantar junto a música mais incrível que todo mundo deveria cantar todos os dias de manhã? 5, 6, 7 e 8. Tomo conta da minha vida, hey! Tomo conta da minha vida, hey! Ó, bom final de semana, divirtam-se, seja leve, seja gentil com você. E se surtar, lembra das ferramentas. Quem anotou as ferramentas, manda pra mim depois nos stories, que daí eu printo e já coloco lá pra facilitar. Tchau!